Ele não quer que você se dirija a Ele por meio de objetos, mas sim diretamente a Ele. Em Levítico, abramos nossa Bíblia em Levítico, é dito no versículo 26, capítulo 26, melhor dizendo, versículo 1, o Senhor diz aqui: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedras com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ainda na lei, em Deuteronômio, nós vamos encontrar, Deuteronômio 27, Moisés dizendo, no versículo 15: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Aquele mesmo povo que respondia amém, era o mesmo povo que levantava um bezerro de ouro para a sua própria adoração, era o mesmo povo que descumpria o segundo mandamento, desagradando a Deus. Moisés, ao descer do monte e ver aquela cena, ele se desespera, ele se enraivece, ele quebra as tábuas dos mandamentos que acabara de receber de Deus, se irrita com o povo, mas em seguida, depois de ponderar, clama a Deus por misericórdia sobre a vida daquele povo que declarou amém, não faremos, assim seja, não faremos imagens de escultura. Momentos depois estava adorando um bezerro, e por meio do bezerro, deuses falsos. Se olharmos para Êxodo, abra lá em Êxodo capítulo 32, passagem que nós lemos durante a liturgia, no versículo 4 dessa passagem, é dito assim: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. No versículo 8, as mesmas palavras: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. O que ele está dizendo? Se referindo a um objeto só, era um só bezerro, mas por meio daquele bezerro eles estavam adorando vários deuses falsos. Por meio de um só objeto eles estavam adorando diversos deuses. Portanto, irmãos, não importa se é por meio de, é pecado. Adorar a Deus por meio de qualquer outra coisa é pecado, ainda que eles estivessem adorando o Deus verdadeiro, mas por meio de um bezerro, seria igualmente idolatria, seria igualmente pecado. Portanto, Deus exige não só ser adorado, mas ser adorado da forma correta. Não adianta se justificar dizendo: mas eu estou adorando o Deus verdadeiro, apesar de olhar para aquela figura. Não, Deus quer ser adorado diretamente. Os amigos de Daniel tinham uma perfeita compreensão desse assunto. Veja que os amigos de Daniel, no texto que nós lemos durante o programa de culto dessa noite, os amigos de Daniel guardavam o segundo mandamento. Os amigos de Daniel se preocupavam em cumprir o segundo mandamento, mesmo quando eles estiveram sob pressão e foram oprimidos e obrigados a adorar falso Deus. Eles se negaram, preferiram a morte, preferiram ser lançados na cova. Os amigos dele preferiram ser fiéis a Deus. E ali eles experimentaram de uma maneira especial a presença do Senhor livrando a eles. E depois do livramento que Deus deu a eles, Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôde então reconhecer o único e verdadeiro Deus. No texto de Daniel, é dito no versículo 29 do capítulo 3: portanto, palavras de Nabucodonosor, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. O Deus dos amigos de Daniel é o Deus verdadeiro,
o Deus que livra. Nabucodonosor reconhece isso, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro. O Deus destes homens é o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que protege, é o Deus que merece e que deve ser adorado. Irmãos, o fato de não termos imagens aqui, o fato de não termos imagens em casa, de não termos objetos para os quais nos dirigimos no momento de adoração, não nos torna imunes ao pecado de idolatria. Isso não nos torna isento de cometer este pecado. Em suas cartas, Paulo, se dirigindo à igreja de Colossos e também à de Éfeso, aos Efésios, ele vai falar que avareza e cobiça também são consideradas diante de Deus como idolatria. Aquele que coloca o seu coração nas coisas, em objetos, nos desejos da sua própria carne, o avarento, esse também é idólatra, nas palavras de Paulo. Há ídolos que não são visíveis, há ídolos do coração. E quanto a esses, irmãos, esses são ainda mais perigosos, quando esses estão no coração e nós os adoramos, nos curvamos diante dele. Isso, como bem colocou o Ciro, é infidelidade a Deus. E é uma infidelidade na qual Deus compara a infidelidade da esposa para com o esposo. Aquela mesma ilustração do esposo que deseja a fidelidade da sua esposa é aplicável aqui. É como se fosse um adultério espiritual, onde Deus deixa de ser honrado e o outro é posto em seu lugar. Esse tipo de relacionamento desagrada ao Senhor. Esses ídolos do coração, invisíveis, desagradam a Deus quando tiramos o foco de Deus e colocamos em outras coisas. Nós o desagradamos, cometemos idolatria. Precisamos advertir quanto a isso, irmãos, porque hoje existe uma tendência muito grande de se fazer imagens de Deus em pensamento, na razão ou na imaginação. E o imaginar Deus fisicamente em nossos corações é pecado. Deus é Espírito e assim nós devemos concebê-lo e adorá-lo. Ele não tem limites tal como nós temos. Na Bíblia nós vamos notar algumas revelações de Deus que nós conhecemos como teofanias, onde Deus se manifesta de maneira visível, perceptível aos olhos do homem. Na Bíblia nós vamos encontrar outras formas de descrição da relação de Deus conosco, antropomorfismos, onde é dito sobre a mão de Deus, os olhos de Deus, descrevendo Deus como tendo partes corpóreas como nós temos. A Bíblia vai se utilizar também constantemente de antropopatismos, que é a linguagem que fazia parecer e entender que Deus desfruta dos mesmos sentimentos que nós, que Deus se arrepende, que Deus se irrita, se alegra ou se entristece. Esse tipo de linguagem, irmãos, é bem utilizado na Bíblia para mostrar como Deus desce às nossas fraquezas para se relacionar conosco, para se comunicar conosco. Não que Ele seja limitado quanto nós, com braços, mãos, ouvidos e sentimentos frágeis, mas quando é utilizado esse tipo de palavra para se referir ao nosso Deus, é uma maneira do nosso Deus descer até nós e se comunicar de maneira que o entendamos, segundo a nossa fraqueza.